O Internacional encerra sua mini-maratona fora do Beira-Rio e celebra os 2 pontos conquistados, diante do Flamengo e diante do Bahia. Agora volta a Porto Alegre, pensa no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro e nas 2 partidas da Copa Libertadores contra Atlético Nacional e Nacional. O departamento de futebol sabe que tem questões a melhorar e nesses bastidores a gente vai se apegar aqui neste conteúdo. Aliás, Juninho e Vitão são motivo de preocupação para o final de semana e pode haver até mesmo preservações diante do Cruzeiro. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu tem nos conteúdos aqui do canal. E eu quero repercutir, claro, né, que o empate diante do Bahia na Fonte Nova, estreia do campeonato, que o Inter tem talvez a grande obsessão na temporada, a Copa Libertadores. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e chama mais gente para estar conosco aqui debatendo, conversando, trocando ideias sobre o nosso Colorado. Neste sábado, das 10 às 17 horas, tem o lançamento da melhor luva de goleiros da América do Sul. Tá? Tu tem que ir na Poker Store, Avenida Nilo Peçanha, 2481 e aproveitar o lançamento da luva e principalmente todas as barbadas que tem a partir desse lançamento. Vou estar lá entre 10, meio-dia e tal, para a gente também trocar uma ideia sobre o Internacional, sobre o momento do nosso Colorado. Aproveita, as luvas Poker são as melhores da América do Sul e patrocinadoras, inclusive, do nosso goleiro Antony e do goleiro Ivan, beleza? Bom, eu vou começar dizendo do jogo, vou começar falando do jogo. Eu não concordo que o Inter tomou uma roda para o Bahia. Eu não concordo com o termo roda. Vamos pegar o seguinte, vocês sabiam que o Inter teve 2 grandes chances de gol e o Bahia teve 3? O Bahia teve mais posse de bola, é bem verdade, 65-35, teve mais chutes, finalizações que o Internacional, claro, mas o termo roda eu não consigo aceitar. O Inter em um determinado momento perdeu o meio-campo e a gente é claro que viu isso do jogo, né? Porque o Fernando na linha dos 2 zagueiros, fazendo a linha de 5, deixou o Bruno Henrique sozinho basicamente, os 2 pontas ou tem de voltar, ou os 2 laterais, quando entram, foram muito bem também aproveitados pelo time adversário, tanto que o Rogério Ceni jogou as costas do Bernabé, acabou com o Juninho do lado direito do ataque do Bahia. E aí a gente tem que pensar uma coisa, nós não podemos desconstruir o adversário, né, gurizada? Pô, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, tá? Aí tem o Cauli, o Lúcio e o Pulga. Pô, gurizada, se a gente vai dizer que esse time é ruim, aí eu não sei mais, né? É o principal time que veio da pré-Libertadores. Todo mundo não queria que o Bahia caísse no grupo do Inter, justamente porque era o principal grupo da pré-Libertadores. O Bahia tem méritos por estar onde está. O Bahia tem um time consolidado de tempos já, assim como o Inter. Só que apostou num jogo de velocidade, apostou num jogo de intensidade, e esse é o grande ponto que o Inter e que o Roger tem que trabalhar. Porque olha só, fazer uma linha de 5, eu entendo, ele não queria perder os 2 jogos. Ele fez uma linha de 5 contra o Flamengo e deixou os caras atacarem a revelia, a doido, foi uma loucura no Maracanã. Mesma coisa agora na Arena Fonte Nova. Ele também não queria perder, ele se postou um pouco mais defensivo. Deixou o Bruno Henrique no meio. O Bruno Henrique não repetiu o mesmo jogo que repetiu no Maracanã. O Alan Patrick estava muito bem marcado. O Bernabé não conseguia sair porque estava jogando atrás das costas dele. O Brian Aguirre não fez uma boa partida.
Então a gente pode pegar que o adversário também anulou as coisas do Internacional, os principais movimentos do Inter. Já acho que também o Roger leu errado o início do jogo, deveria ter começado com o Ener Valencia desde o início. O Borré também não participou, ele ainda botou o Borré um pouco mais próximo do Alan Patrick para ter um pouco mais de meio campo, mas dali ele perdeu. Então, ele recupera no final quando ele bota o Carboneiro no lugar do Vitinho, ele recupera no final quando ele bota o Ener Valencia, ele tem um pouco mais jogadas de segurar a bola, o Carboneiro não foi tão bem quanto no Maracanã, mas enfim, são dias que às vezes o resultado vale muito mais do que a performance. E eu vi muita gente falando comigo também na DM o seguinte, mas faz 3 jogos que nós não vencemos. Gente, nós jogamos contra o Grêmio com 2-0 no placar, fizemos 1-0 ainda, estava morto o jogo. Para que o Inter ia pegar e se expor dentro de casa contra o Grêmio? Para que o Inter ia se expor no Maracanã contra o Flamengo? Principalmente a partir de 1-0 que o Inter fez no primeiro tempo. Mesma coisa agora contra o Bahia, é um jogo de intensidade. Os jogadores como Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Ener Valencia, tudo acima de 30 anos. Esses caras não vão aguentar o calendário. Se o Inter não baixar um pouco das linhas, segurar um pouco a pressão e administrar com talvez o talento, talvez a técnica, talvez a tática do modelo, eu confesso que eu tô impressionado, gurizada. Tô impressionado com tudo que eu li nas redes sociais, com tudo que eu li, vi também em alguns vídeos de alguns colegas, de algumas análises também. Eu não vou esquecer o nível dos 2 adversários que nós tivemos. Agora, também não vou esquecer que esse buraco do meio-campo tem que ser revisto. Eu não vou esquecer também que o Roger Machado precisa colocar o Thiago Maia antes do Ronaldo. Alguma coisa, tem problema no vestiário com o Thiago Maia? Bom, então é o seguinte, se o Thiago Maia não pode mais jogar, tem que vender. Os jogadores ainda não receberam bem a questão do Santos e tal. Bom, então vende, então dá um jeito de vender. E aí bota outro cara, bota o Diego Rosa. O Diego não podia jogar, eu sei, contra o Bahia, mas eu digo na sequência. Porque o buraco no meio-campo não dá. Isso o Roger viu. E tanto que o Roger fala sobre isso na coletiva, né? Que a gente não teve a mesma desenvoltura que nos outros jogos, mas não perdeu. O Inter são 14 jogos de invencibilidade. O Inter só tomou 8 gols na temporada, sendo que dos 8, 2 de bola rolando. Então, o Inter está apostado bem defensivamente, o Inter está apostado bem no seu modelo tático, porque só consegue tomar gol de bola parada, né? E precisa, sim, claro, né, aguentar também o calendário. Eu não consigo mesmo, tá, debater falando o termo roda. Não consigo. Nessa imagem do Vitão que tu tá vendo aí, é a grande preocupação do Internacional agora para a sequência, diante do Cruzeiro e depois o Atlético Nacional. É possível que exista o pensamento de preservações para o final de semana agora. Principalmente porque o Vitão, em cima desse vídeo que tu viu ali que ele estava mancando, ele sentiu o tornozelo esquerdo. Ele falou depois ali na coletiva, na zona mista, que estava tudo bem, mas não é bem assim. Ele vai passar por uma reavaliação para ver se de repente ele não vai ser poupado no final de semana contra o Cruzeiro. Da mesma forma o Juninho, que sentiu o adutor, disse que foi só uma fisgada e tal, mas que está à disposição para o final de semana. Outro que vai passar por uma reavaliação e fazer um teste agora também em cima de uma provável ou possível lesão muscular. O Inter que deve ter o Tabata de volta. Está trabalhando também o Gabriel Carvalho para a sequência agora da Copa Libertadores. Enfim, o que tem que fazer agora é confirmar em casa. Tem que confirmar em casa o bom resultado contra o Flamengo e o bom resultado diante do Bahia. Hoje, o Atlético Nacional é o primeiro, com 3. Depois Inter e Bahia com 1. E o Nacional com 0. O Nacional e o Bahia se enfrentam na próxima rodada na quarta-feira. Um empate seria maravilhoso, porque daí se o Inter vence o jogo, vai a 4, se distancia 2 do Bahia, se distancia 3 do Nacional e passa o Atlético Nacional assumindo a liderança também do grupo. Então, gente, Libertadores, nós não estamos falando de qualquer jogo, nós não estamos falando de qualquer adversário. É um adversário que provavelmente vai se classificar, sem contar o Flamengo, que eu vou voltar a dizer,
é o grande favorito do Campeonato Brasileiro. Tá? Forte abraço para vocês. Se vocês concordam comigo, bota nos comentários. Se não concorda, troca uma ideia também. Vamos debater e vamos certamente, né, falar muito ainda do nosso Internacional por aqui. Um forte abraço. Tchau.